Bom, seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou os vídeos que Alexandre de Moraes proibiu de serem exibidos durante o interrogatório no STF na última terça-feira. Nos vídeos, Bolsonaro mostra autoridades como o ministro Flávio Dino e o presidente do PDT, Carlos Lupe, defendendo o voto impresso. Os vídeos mostram também Bolsonaro, ainda como presidente, defendendo a desobstrução de estradas pelos caminhoneiros e pedindo manifestações pacíficas. Bom, vamos lá. Primeiro vídeo. Em 2010, Flávio Dino acusou fraude no sistema eleitoral depois de perder a eleição para o governo do Maranhão. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Bom, daí 2 anos depois, o Flávio Dino criticou as urnas eletrônicas. Há 1 ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei 1 ano depois, quer dizer, há 1 ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. Pois é, em 2015, os então deputados federais pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, comemoraram a decisão do Congresso Nacional que derrubou o veto presidencial ao voto impresso. O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. E Carlos Lupe, presidente do PDT, defendeu o voto impresso em diversas ocasiões e disse que, sem esse recurso, a fraude impera. Nós sempre achamos, isso tem mais de 20 anos, desde a sua introdução, que a urna eletrônica deveria ter a impressão do voto do lado, com uma impressora, com uma tela transparente para se conferir o voto e depois ir para a urna. Não aconteceu até agora. Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto.
para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. E na primeira coletiva, depois das eleições de 2022, Bolsonaro faz um comentário admitindo a derrota e diz que os jornalistas vão sentir saudade. Vão sentir saudade da gente. Ainda em novembro de 2022, depois das eleições, Bolsonaro alerta para manifestações pacíficas pelo Brasil. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. E logo depois desse discurso de Bolsonaro, o então ministro Ciro Nogueira anunciou o início da transição de governo. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Depois das eleições de 2022, Bolsonaro faz vídeos solicitando aos caminhoneiros que desobstruam as rodovias. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Eu quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Em live no dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro alerta aos seus seguidores para não irem para o confronto. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém para partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. E na mesma live de dezembro de 2022, Bolsonaro falou para os seus apoiadores: não vamos para o tudo ou nada. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos da valor à liberdade que eles têm. Em entrevista ao Roda Viva em fevereiro de 2025,
o ministro da Defesa, José Múcio, falou que recorreu ao presidente Bolsonaro para que ajudasse na transição de governo com os comandantes das Forças Armadas. Aí vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos empossou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando. Você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes. Pois é, depois dessa sequência de vídeos, eu vou abrir com o Silvio Navarro, porque o primeiro, começando ali pelo primeiro, Flávio Dino diz que houve várias modalidades de fraudes na eleição dele ao governo do estado do Maranhão. Mas é o Dino de 2010 que está falando isso. Dino tem razão, o de 2010? Pois é, Daniel. O que a gente nota é, pela régua do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, isso se configuraria flagrante perpétuo. Aliás, foi até por meio do flagrante perpétuo, algo postado, publicado na internet e que tem uma cauda longa, que o deputado Daniel Silveira foi preso, continua preso, mas a primeira prisão dele foi justamente por conta de um vídeo publicado na internet. Partindo dessa premissa, hoje nós teríamos muita gente presa. O Flávio Dino, ministro do Supremo atualmente, à época era deputado federal pelo PCdoB, militante do Partido Comunista. O Carlos Lupe, que naquela época era presidente do PDT, hoje continua sendo presidente do PDT, entre outros. O presidente Jair Bolsonaro sempre foi um entusiasta dessa questão do voto impresso. Eu acho até o voto impresso um tanto quanto o voto auditável, a contagem pública de votos, acho que talvez seja a expressão correta. Pois bem, isso sempre aconteceu. Vejam vocês que tem imagens, tem vídeos. E o que o presidente Bolsonaro queria ao exibir esses vídeos, e foi negado o pedido pelo ministro Alexandre de Moraes durante a fase de interrogatório? Ele queria justamente mostrar que ele não era o único na história da política brasileira que já se manifestou em relação ao aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. Onde é que está escrito que é crime falar sobre, debater o sistema eleitoral? Em nenhum lugar. O presidente Jair Bolsonaro fez comentários numa reunião com embaixadores, era o presidente da República. Qual é o crime nisso? Portanto, se a lei valesse para todos, neste momento, por exemplo, o fato de estar inelegível, isso cairia por terra. É mais uma coisa que cai por terra. Acho que a expressão mais usada hoje aqui no programa, pelo menos por mim, foi cai por terra. Não, nada mais para em pé. Então, por isso, o ministro Alexandre de Moraes imediatamente vetou a exibição dos vídeos. Mas algumas coisas ficaram consignadas dentro dessa fase de processual, porque foi lido. Ele leu a fala do Flávio Dino, por exemplo. Estou citando só um, porque o Flávio Dino hoje usa toga. Vamos agora aguardar se o ministro Alexandre de Moraes vai simplesmente fingir que não leu. Mas os vídeos estão aí, né? A internet não perdoa. Piotr? A questão das urnas foi o que levou à inelegibilidade do presidente Bolsonaro no TSE. Acho que todo mundo se lembra do missão dada e missão cumprida do então ministro Benedito Gonçalves, ministro do TSE, acho que era o ministro relator, e ele bate, acho que nas costas do ministro Alexandre de Moraes, que presidia o TSE naquele momento. Bom, e resultou justamente na cassação. Se isso é cassação do Bolsonaro, a inelegibilidade do Bolsonaro, o que fazemos com todos os outros que citaram isso na tese do próprio Supremo, como lembrou o Silvio aqui, do flagrante perpétuo, uma atrocidade contra o direito. Mas, enfim, já que essa regra que vale segundo o Supremo Tribunal Federal, faz-se o quê? Ou fica no campo da hipocrisia e da perseguição política a apenas um lado do pensamento brasileiro. Claramente à direita, claramente aos conservadores. Está evidente. Mas, na sequência, todos os outros vídeos ali
como já mencionou o Silvio, eu só vou me juntar a ele nesse momento, desmontam todo esse tempo perdido que nós estamos passando no país. O país tem prioridades, tem necessidades, e a gente está gastando tempo e dinheiro com um debate que não deveria sequer ter existido, mas que continua, nesse momento, sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, e o político mais popular do país, hoje inelegível segundo a Corte de Justiça, o TSE, outra, digamos, jabuticaba brasileira. Os vídeos são muito claros. Só uma menção, os vídeos não são proibidos, eles não foram permitidos pelo ministro Alexandre de Moraes naquele momento da instrução. Mas podem ser utilizados pela defesa sim, será um absurdo se o ministro Alexandre de Moraes se negar no momento em que a defesa for fazer a sua manifestação final, no julgamento em si, em que o procurador se manifesta e as defesas também se manifestam. Ou seja, esses vídeos precisam ser mostrados. No mínimo, expõe a hipocrisia. E como eu disse, todo mundo, no mundo inteiro, vai entender português, porque tem tradutor para tudo quanto é lado agora, então o mundo inteiro vai saber o que está acontecendo, inclusive essa hipocrisia toda. E pegando o gancho no que o Piotr disse, a defesa do Bolsonaro havia solicitado apresentar, exibir esses vídeos com o objetivo de contextualizar as falas do Jair Bolsonaro para conseguir compará-las, inclusive, com declarações de outras figuras públicas, como a gente viu há pouco, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que à época, em 2010, era candidato ao governo do estado do Maranhão, o Flávio Dino. Então, assim, o objetivo era argumentar que essas críticas feitas às urnas, elas não configuravam uma intenção golpista. Ou será que o Dino, lá de 2010, ele tinha uma intenção golpista, Carlo Cauti? Pois é, vai prender todo mundo por flagrante perpétuo, na base daquilo que o ministro Alexandre de Moraes elaborou como sua doutrina, a doutrina Moraes, né? Prende todo mundo por vídeo na internet. Vai anular as eleições seguintes, vai anular a nomeação do Flávio Dino no STF porque não seria digno de cumprir o cargo. Do que estamos falando? Então, é claro que o ministro Alexandre de Moraes não quis não quis que se mostrassem essas imagens para não ser constrangidos, né? Para que os ministros que estão prestes a condenar Bolsonaro, porque, como disse o próprio Coronel Alcide, a sentença já está escrita. Só que ter uma sentença escrita com esse vexame dentro do prédio do Supremo, obviamente, seria algo inaceitável, né, para o ego do ministro Alexandre de Moraes e dos outros membros da primeira turma que, já sabemos, vai acabar condenando o Bolsonaro. Então, além de ter... Agora temos dois problemas para o ministro de Moraes. Além de ter uma delação que não fica de pé nenhum minuto após essas informações que a Veja publicou, temos outro problema. Temos vídeos que acabam demolindo toda a empalcatura, toda a estrutura acusatória contra o ex-presidente Bolsonaro. Como que eles vão assinar essa condenação? Com que moral eles vão condenar o ex-presidente Bolsonaro para a prisão depois daquilo que estamos vendo e daquilo que virá também, né? Porque estamos apenas no começo, ainda temos vários meses antes da sentença definitiva. E com que olhos, mais uma vez, me repito, com que olhos o mundo vai olhar a legitimidade de uma eventual condenação? Pode ser até juridicamente feita segundo todos os critérios do próprio Supremo, mas qual será a legitimidade moral de uma eventual perda da liberdade individual do ex-presidente Bolsonaro? Augusto? Olha aqui, esse pessoal não conhece eleição. Eu já acompanhei 300 eleições e todos os sistemas estão expostos à possibilidade de fraude. Todos. Todos. Simples assim. Se você usa as urnas eletrônicas, nada impede que numa sessão eleitoral em que só estão presentes, em que não está presente nenhum representante de um candidato, os mesários, eles aproveitam o final, o brasileiro não corre para votar. Faltam 15 minutos para o fim, pode usar aquilo ali e votar em nome dos ausentes e fraudar o resultado. Muito simples. Você quer saber onde acontece isso? É quando a curva da abstenção, que ela é uma linha reta. Ela cai ou ela sobe no mesmo lugar, e isso acontece. Então, com papel, você consegue fazer isso.
com urna eletrônica, e os ministros agem como se eles tivessem descoberto a coisa perfeita. A tecnologia não para de avançar, mas não pode mexer na urna eletrônica. Então é só fazer uma campanha para que a Venezuela adote a urna eletrônica e não tem mais fraude lá. É uma bobagem o que eles fazem, é coisa de gente que não viu uma eleição. O que tem, qual é o problema em você reivindicar mais um instrumento modernizador? É a auditagem, a possibilidade de auditar. O Aécio Neves contestou judicialmente o resultado da eleição de 2014. E não foi preso, não, nada. Ele recorreu, perdeu, tudo bem. Agora não pode criticar, você não pode pedir nenhum aperfeiçoamento, é para sempre. Esse sistema não vai mudar um dia? Claro que vai. Então, é pura demonstração de arbítrio. Tá? Eles não querem dar o braço a torcer e acham que são mais inteligentes que os outros. E que o povo precisa de babar para votar no presidente certo.